A Enya é uma das cantoras mais consolidadas da atualidade. Vários prêmios e vendeu mais de 80 milhões de discos no mundo, mas nunca fez um show ao vivo? Como uma cantora tão grande nunca fez uma apresentação? Essa pergunta tem várias respostas e elas são bizarras e ao mesmo tempo curiosas. Desde a sua infância, a Enya passou por problemas envolvendo shows ao vivo. Ela era a irmã quieta e tímida dos seus 9 irmãos que são extrovertidos. Ela nasceu em uma família extremamente musical na Irlanda. Seus parentes tinham uma banda de sucesso chamada Clannad. Quando ela completou 19 anos, um dos produtores chamou ela para entrar na banda da família. Ela acabou aceitando, mas a experiência foi um pesadelo para sua timidez. A Enya ficava escondida no fundo do palco, tocando teclado e fazendo back vocals. Aquilo foi o suficiente para ela odiar a dinâmica de turnê, o barulho do público e a pressão de se apresentar ao vivo. Ela se sentia sufocada se apresentando. Ela durou apenas 2 anos na banda antes de sair, para seguir carreira solo, prometendo a si mesma que nunca mais viveria aquela rotina de estrada. Após a sua saída, ninguém tinha levado a sério a sua ideia de um novo projeto musical sozinha. Sem dinheiro ou apoio do seu ciclo social, uma pessoa foi muito importante para ela. O empresário e produtor da banda, Nick Ryan, também se desligou porque enxergava a Enya um talento bruto e único que estava sendo desperdiçado. Junto da sua esposa, Roman Ryan, convidaram a Enya para morar na casa deles. Eles não tinham dinheiro para o melhor equipamento, mas montaram um estúdio caseiro. Ali nasceu o trio Enya, que dura até os dias de hoje. Outro motivo que leva em consideração é a essência da sua música. Quando o Robin Jenkins, o presidente da gravadora Warner Music do Reino Unido, ouviu suas músicas, ele ficou tão hipnotizado pela voz dela que assinou o contrato com a Enya. Os executivos da Warner disseram para o chefe que contratar a Enya era prejuízo, porque a música dela não tocava nas rádios ou não servia para as pistas de dança dos anos 80, mas ele ignorou os avisos e seguiu com as ideias. Em 88, ela lançou o álbum Watermark. Contra todas as previsões da indústria, o disco virou sucesso número 1 no mundo inteiro. Uma artista tímida, sem fazer um único show, tinha acabado de se tornar um fenômeno global. Com sua natureza reclusa, não demorou muito para recusar convites de grandes projetos para seguir uma vida pacífica. Ao longo dos anos 80 e 90, a Enya vendeu mais de 80 milhões de discos de forma orgânica. Ela não dividia os lucros com uma mega equipe de turnê, ou seja, boa parte do dinheiro ia direto para o bolso dela. E para ter uma vida mais pacífica possível, em 97 ela decidiu morar em um castelo. Você não escutou errado. Parece ficção, mas ela literal vive em um castelo. Ela comprou por mais de 3 milhões de dólares. Então, mesmo ela sendo famosa, ela conseguiu viver tranquila? Por incrível que pareça, não. Depois de vazar a compra do castelo e a sua localização, vários, entre aspas, fãs planejavam invadir para se encontrar com a Enya. Um dos casos mais bizarros que aconteceu foi no ano de 2005. Um stalker conseguiu passar da segurança, escalou os muros do castelo e invadiu a propriedade. Ele rendeu uma das empregadas a amarrando e começou a revirar o castelo à procura da Enya. Ao perceber a invasão, a Enya correu para um tipo de quarto do pânico que tinha instalado no castelo. Se trancou lá dentro e chamou a polícia. O cara fugiu antes dos policiais chegarem. Para você ter uma ideia, poucas semanas antes, outro cara já havia sido preso rodando os portões do castelo, alegando que era o marido dela. O trauma foi gigantesco. Por esses eventos e outras tentativas de invadir a sua casa, a Enya passou a ter isolamento quase total. Raramente ela sai da sua propriedade, a não ser para ir ao estúdio gravar com um acompanhamento. O castelo hoje conta com sensores de movimentos térmicos, câmeras de última geração, portões maciços de ferro e uma equipe de segurança privada que monitora o perímetro 24 horas. E outro ponto que faz a Enya se afastar ainda mais dos palcos são as suas próprias músicas. Então ela não consegue cantar as próprias músicas? Calma que eu vou explicar. Lembra quando eu falei que ela começou a carreira solo em um estúdio caseiro? Nick Ryan, que é o seu produtor musical, nessa mesma época teve uma ideia de montar várias camadas de voz da Enya para dar um efeito de orquestra. Ou seja, como a maioria das músicas dela são compostas por dezenas ou centenas de camadas da própria voz, é impossível replicar essa tecnologia para as apresentações ao vivo. Ela não tem banda
e todos os instrumentos são tocados por ela. Não tem coral ou vocais de apoio. Todas as faixas é ela que faz sozinha. E por conta do seu perfeccionismo, ajustando cada faixa e das centenas de camadas que fazem a produção final, acredito que nenhum outro artista conseguiria executar uma música da Enya ao vivo e fazer soar parecido com o que é gravado no estúdio, fazendo assim então que as performances da Enya nunca entrem em ação. É quase impossível que você nunca tenha escutado pelo menos um verso das músicas dela, mas infelizmente o mundo nunca teve o privilégio de vê-la cantar ao vivo de verdade, não apenas pelo limite de tecnologia, mas por uma mistura de perfeccionismo, timidez e traumas também, desafiando as regras da fama para manter a pureza da sua arte. E talvez o maior show da Enya seja justamente o seu mistério. Bom, esse foi o vídeo. Se gosta de conteúdos assim, aproveita e se inscreva. Até a próxima!